Olá, esse vídeo é sobre como fazer um gerador de energia caseiro, uma atividade apresentada ao curso de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura da FAMIG. Os materiais utilizados são dois LEDs, um tubo de seringa que caiba os superímãs, fio fino esmaltado de cobre, aqueles que você pode encontrar em motor quebrado, qualquer motor quebrado, quatro superímãs pequenos, fita adesiva e estilete. Passo a passo. Primeiro, deve tirar o embolo da seringa. Antes de começar a enrolar o fio de cobre na seringa, separar 50 centímetros do fio. Enrolar 600 voltas de fio no meio da seringa. Dessa forma aqui, da primeira figura. Antes de cortar o fio, deixar mais 50 centímetros ao final. Enrolar um pouco de fita adesiva para proteger a bobina. Agora, os dois LEDs você irá juntar um ao outro. De que forma? A ponta mais longa na ponta mais fina. E assim vice-versa, você vai criar apenas um LED com duas pontinhas, dessa forma aqui. Em seguida, você deverá raspar as pontas dos fios de cobre para tirar o esmalte, dessa forma aqui, que está nessa tábua. Logo depois, enrolar essas pontas dos fios em cada um dos LEDs, dessa forma aqui. Aí colocar dentro da seringa os superímãs. E pronto, apagar a luz e chacoalhar a seringa. E verá que a lanterna de LED irá acender. Quais as leis de física aplicadas nesse e que explicam este experimento? A lei de Faraday-Lenz. Faraday constatou que a variação do fluxo magnético com o tempo acaba gerando uma corrente elétrica na espira, que tem o seu sentido indicado pela lei de Lenz. A junção das duas leis, muitas vezes chamada lei de Faraday-Lenz, explica a indução eletromagnética que tanto nos é útil. Essa imagem ilustra o experimento de Faraday, que consiste em uma espira ligada em série com um amperímetro. No nosso experimento, em vez de ligar a um amperímetro, ligamos aos dois LEDs. Então, nesse experimento, ele verificou que, como não existe nenhuma bateria ou outra fonte de força eletromotriz incluída, não há passagem de corrente pela espira. Assim, o amperímetro permanece com seu ponteiro inalterado. Mas quando um ímã é aproximado da espira, o amperímetro detecta a passagem de corrente através desta. E quanto mais rápido o ímã passa pela espira, maior é a indicação da passagem de corrente. Se o ímã, ao invés de ser inserido para dentro da espira, é retirado de dentro dela, também surge uma corrente no amperímetro, porém dessa vez no sentido contrário. Agora, mais interessante do que isso é quando o ímã é inserido para dentro da espira, fazendo a corrente fluir através do amperímetro e repousa lá dentro. Ou seja, o ímã é colocado dentro da espira e lá permanece em repouso. Nesse caso, nenhuma corrente é detectada no sistema. A corrente é detectada somente quando o ímã se move em relação à espira. Então, quais são os três pontos principais? Primeiro, uma corrente aparece somente quando existe um movimento relativo entre a espira e o ímã. Um deve mover-se em relação ao outro. A corrente desaparece quando o movimento relativo cessa. 2. Quanto mais rápido for o movimento relativo, maior é a corrente produzida na espira. E 3. Quando o polo norte se aproxima ou o polo sul do ímã afasta-se da espira, induz uma corrente no sentido horário. Já quando o polo sul aproxima-se ou o polo norte afasta-se, produzem uma corrente no sentido anti-horário. Por isso justifica a, a junção dos dois LEDs com as pontas diferentes, que a hora que você movimenta, acende um, depois acende o outro. A corrente gerada a partir do movimento do ímã em relação à espira é o que chamamos de força eletromotriz induzida. Como o nome sugere, é uma força motriz que faz causar um movimento no caso dos elétrons, de origem eletromagnética induzida a partir de um ímã. Obrigada.